Tudo bem, senhores? Sejam bem-vindos aqui. Professor Dorival Conte Júnior, para quem não me conhece ainda. Língua portuguesa é minha disciplina. Eu quero conversar especialmente com você que pretende prestar esse concurso que você vê na sua tela aí, concurso de auxiliar legislativo. A Câmara Municipal de São José dos Campos publicou o edital, que é uma excelente oportunidade para você que procura um trabalho, procura um emprego fixo, um emprego público. Bom, para isso, a gente tem que ser aprovado no concurso, né? E eu vou trazer aqui para você língua portuguesa, né? Uma das principais matérias, uma das principais disciplinas de qualquer concurso público. E eu vou trazer o edital, esse edital que foi publicado, Banca Examinadora VUNESP. Nesse edital eu vou mostrar passo a passo para você o que você tem que estudar, como você tem que estudar. Então, na verdade, é uma análise do edital, acompanhado de uma dica ou de uma orientação, se você preferir, como estudar cada passo do edital. Legal? Vamos comigo aqui então? Bom, primeiro aqui o edital, né? Esse é o edital publicado para vocês, tem aí 9 itens. E aqui eu fiz o seguinte, eu fiz um edital esquematizado, né? Eu fiz uma montagem aqui, uma remontagem desse edital. A sua prova é dividida em duas partes, você tem a parte da gramática e a parte da interpretação. E esse edital traz isso para nós aqui. Parte da gramática, nós temos esses 6 assuntos: classes de palavras, concordância, regência, crase, pontuação, colocação pronominal. Eu coloquei uma ordem, que é uma ordem mais fácil para você estudar, fica mais objetiva. E a parte da interpretação que a gente deixa por último, que são as leituras, né, dos textos, provavelmente 1, 2 textos, dependendo da prova, quantidade de questões, sinônimos e antônimos, sentido próprio, sentido figurado. Vamos começar aqui. O que você pode fazer, né, para potencializar o seu estudo? Na verdade, como estudar língua portuguesa para um concurso público? O primeiro passo aqui, gente, é você identificar as dificuldades em cada assunto. Todo assunto, um candidato ele pode ter uma dificuldade em vários assuntos, mas ele pode ter uma dificuldade num assunto só. Você vai ter que identificar isso. É muito personalizado, é muito subjetivo, né? Não existe uma regra para todos. Então, é individual, você que identifica. Então, por exemplo, vamos supor que a sua dificuldade seja em crase. Então, você tem que pegar questões de crase, verificar aqui no nosso material, nas nossas aulas, o assunto de crase, o pré-requisito, tem um pré-requisito para você estudar cada assunto. Não basta só você ir direto àquele assunto. Por exemplo, acento de crase. Eu estou citando um exemplo de crase, né? Vamos supor que o candidato tem um problema com acento de crase. Ele não consegue aprender essa matéria. Se você vai para o assunto acento de crase, provavelmente você poderá ter um problema. Por quê? Porque o início da crase, o pré-requisito é você conhecer regência. Saber regência nominal, regência verbal. Então, existem pré-requisitos. Vou citar um outro exemplo aqui. Você tem um problema em pontuação. Então, você vai estudar a pontuação. Quando você inicia o estudo da pontuação, um dos primeiros assuntos que aparece ali é o seguinte: não se usa vírgula em oração na ordem direta. Aí, o que é uma ordem direta, né? O que significa? Se eu não souber o que é, eu vou ter que voltar à matéria. Aí aparece lá, ordem direta, sujeito, verbo e complemento. Tá, mas eu não sei achar um sujeito numa oração. Eu não sei identificar um verbo, eu não sei identificar um complemento. Que complemento é esse? É complemento verbal, complemento nominal? Então é um pré-requisito. Outro exemplo, pontuação. Estou dando um exemplo aqui de pontuação, que é um dos assuntos que os candidatos têm mais dificuldade. Professor, eu não consigo identificar a pontuação, eu vou estudar a pontuação e me confundo. O candidato abre a matéria de pontuação e está escrito assim: quando a oração subordinada adverbial vier anteposta à oração principal, a vírgula é obrigatória. Ora, se você não sabe identificar uma oração subordinada adverbial e uma oração principal, não tem como você decorar essa regra, ela vai ficar sem valia para você, porque você precisa encontrar a resposta no texto, né, na questão. Então, existem pré-requisitos, é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Tudo bem? Vamos para frente aí, então. Bom, identificar as dificuldades, esse exemplo que eu citei. Depois, você vai identificar a melhor maneira de estudar cada assunto. Há candidatos que gostam de ver a matéria, de assistir aos nossos vídeos, voltar a assinalar, escrever. Não importa, você vai decidir como você estuda melhor.
E depois você precisa adotar um plano de estudo diário, né, gente? Porque todos os dias você vai ter que estudar um pouquinho. Não tem outra maneira, tá? Nesse plano diário, o que você vai fazer? Provas anteriores da banca examinadora, que no caso é a VUNESP. Você vai identificar os assuntos mais cobrados, que eu vou até colocar para vocês aqui. Vocês vão pegar provas anteriores, vocês vão ver que os assuntos mais cobrados são esses que eu vou mostrar para vocês. Esses assuntos vocês devem estudar. Estudar o conteúdo desses assuntos mais cobrados, né? De que forma você vai estudar esses assuntos mais cobrados? Você vai resolver questões e vai marcar tempo. Quanto tempo eu demoro para resolver uma questão de concordância, por exemplo? Quanto tempo eu demoro para resolver uma questão de regência? E assim por diante, tá? Depois, você vai anotar os erros. O que eu errei aqui? Errei isso aqui. Aqui na letra A, esse verbo eu não conhecia. Anota, tá? Aí você vai revisar. Tá certo? Então, isso aí é um ciclo, né? Um ciclo que você tem que fazer isso todos os dias. Senão você não vai se acostumar com a matéria, tá bom? Bom, primeiro aqui, um dos assuntos mais questionados é a interpretação de texto. Como é que você pode fazer isso? Eu dividi aqui para vocês, ó. Primeiro, antes da prova, como é que você se prepara? Ler vários tipos de textos. O que eu oriento o candidato é ler textos de provas anteriores. Você não precisa ler Machado de Assis, essa de Queiroz. Não é momento para você fazer isso, tá? E por que a gente pega provas anteriores? Porque essa leitura é variada, né? Já que os concursos costumam utilizar textos de revistas, de jornais, de livros, tem poemas, tem até revista em quadrinho, tem até as charges, né? Que a VUNESP gosta de perguntar. Então, a leitura tem que ser variada, faça isso por meio de provas anteriores. Não importa se o concurso é de nível médio ou de nível superior, peguem os textos de provas anteriores e estudem por eles. Você vai adquirir vocabulário. Identificou uma palavra que você não conhece? Procure no dicionário. Você vai angariando mais informações e, consequentemente, você vai aumentar o seu vocabulário. Isso é fundamental, né? Agora você está na prova, você vai destacar expressões ou palavras. Por quê? Existem palavras, são chamadas palavras-chave, que definem melhor aquilo que você está lendo. Se houver necessidade ainda, há casos em que é recomendável você anotar, fazer anotações e resumir a ideia de cada um dos parágrafos. E cada parágrafo tem uma ideia, você vai perceber a ideia central desse parágrafo, senão você não vai compreender o texto, né? Você vai ler o texto 2 vezes. Primeira leitura é compreensão geral do contexto, você vai identificar qual é o assunto, se é uma notícia, se é um poema, se é um conto literário, ou algum outro tipo de assunto, qualquer que seja. E a segunda leitura é uma leitura mais calma. Você vai realizar com um pouquinho mais de calma, você vai compreender a ideia central de cada parágrafo, tem uma ideia, o que ele quer mencionar, como se encaixa com o restante do contexto, porque o texto ele é dividido em alguns parágrafos, então um parágrafo, ele obviamente, ele está ligado ao outro, né? Você vai identificar a ideia principal e as ideias secundárias. Existem isso, ideias principais e secundárias no texto, sempre você vai encontrar isso. Treine por trechos de provas anteriores que você vai identificar, faça bastante leitura. Momento da prova, você vai prestar muita atenção no enunciado, a gente chama de comando da questão. Muita atenção às palavras correto, incorreto, exceto, adequado, inadequado, salvo, a não ser que, ainda que, embora, porém, né? São as conexões, né? Os conectores. Parece bobagem isso aqui, gente, mas tem muita gente que não lê todas as alternativas da questão, porque identifica logo lá na letra A, na letra B, por exemplo, algo relacionado ao texto e já responde correndo. Não faça isso. Leia todas. Por quê? Vai ajudar você na interpretação do texto apresentado, não tenha dúvida, você lê todas as alternativas. E é comum a banca colocar alternativas que parecem corretas logo no começo. Para quê? Para induzir o candidato a marcar essa opção. Vejam, não estou dizendo que as primeiras alternativas não sejam as respostas, não é isso. Mas é muito comum, tome cuidado. Quando você encontra uma palavra que é muito parecida com aquela que está no texto, que parece a resposta, antes de você assinalar, tenha cuidado, né? Vá para uma outra opção, leia todas, de repente tem uma palavra ou outra que vai fazer diferença. Então, ler todas as alternativas é fundamental. E excluir, né? Você vai excluir. A partir do momento que você lê todas as alternativas, você vai excluindo. Você vai marcar aquelas que você tem certeza de que estão erradas. Isso vai aparecer.
Então, escolher alternativas aumenta a sua chance de acertar a questão. Tá? Essa é a orientação na parte de interpretação. A gente tem a matéria de sinônimo e antônimo, que não dá para você estudar sinônimos e antônimos. Quer dizer, não é eficaz, porque senão você vai ter que decorar dicionário. Essa matéria cai bastante na prova. O que é um sinônimo? Ninguém vai te perguntar isso na prova, tá? Mas é só para você relembrar o que é isso. Palavras que possuem significados iguais ou semelhantes. Por exemplo, ó, carro e automóvel, comprido e longo, inteiro e completo, desenvolver e crescer. E antônimos é o contrário, também chamado de antonímia, assim como sinônimo também é chamado de sinonímia. No caso do antônimo, são palavras que possuem significados diferentes, significados opostos. Então aqui, ó, feliz, infeliz, simpático, antipático, simétrico, assimétrico, progressão e regressão. Essa matéria é algo que você vai identificar pelo contexto, porque senão você tem que decorar o dicionário, né? E isso é completamente inviável. Mas é uma questão que, se você não souber aquela expressão, aquela palavra, deixa a questão de lado, vai para a próxima, depois você volta, tá? Sentido próprio, sentido figurado, isso é outra questão, outro assunto que cai bastante. A Vunesp gosta de perguntar isso. Vamos identificar o que é um sentido próprio. Ele também é chamado de sentido literal, né, da palavra, da expressão. O sentido próprio é aquele que não precisa de contexto, né, para que você compreenda o que é a palavra, né? Quer dizer, ele tem o mesmo sentido do dicionário, né? Como essa expressão, como essa palavra normalmente é usada. Então, por exemplo, comprei uma flor na floricultura. A cobra picou a menina. Essas duas expressões destacadas estão no sentido original. Olha a diferença. O sentido figurado ele depende de contexto para você entender o significado dessa expressão ou palavra. Esse contexto pode mudar o sentido literal da palavra ou expressão. Quando a palavra é usada de modo criativo, ela aumenta as possibilidades de interpretações. E é muito usada em campanhas publicitárias isso. Olha só a palavra flor e cobra como ficam no sentido figurado. Mas olha o contexto. Ela é uma flor de pessoa e, cuidado, aquela mulher é uma cobra. Perceba a diferença do sentido próprio e sentido figurado. É exatamente isso. Já em classe de palavras, a gente entra na matéria de gramática, língua portuguesa. A classe de palavras é dividida dessa forma. Tem as variáveis e invariáveis, né? As variáveis, artigos, adjetivos, pronomes, numerais, verbos. E as invariáveis, a preposição, a interjeição, a conjunção, o advérbio. O que é fundamental aqui? Os mais cobrados, verbos, advérbios, conjunções e pronomes. Esses 4 assuntos de classes de palavras, tenho certeza de que vão aparecer para vocês. Não exatamente os 4, mas quase certeza. Eu não posso cravar aqui, eu não gosto desse negócio de certeza, mas a gente tem tanta experiência com provas anteriores. Toda prova que a gente pega, a gente encontra verbos, advérbios, conjunções, pronomes. Então vamos a eles aqui, ó. No caso dos verbos, tempos, pretérito, presente e futuro, o sentido que cada um deles tem. Nós temos isso no nosso material. Por exemplo, pretérito perfeito, uma ação que começou e terminou no passado. Pretérito imperfeito também, mas ela tem uma certa duração. Modos, por exemplo, indicativo indica uma certeza, o subjuntivo é uma dúvida, o imperativo é uma ordem. E depois as formas verbais, que são as conjugações. Aí você entra aqui, aqueles verbos que são perigosos, verbo haver, verbo reaver, verbo requerer, os verbos primitivos e principalmente a conjugação dos derivados. Olha aqui, ó, trouxe exemplos para vocês, ó. Isso é uma conjugação do verbo primitivo e a conjugação do verbo derivado. Eu vou trazer aqui um exemplo. O que você pode fazer aqui, ó? Deixa eu anotar um negócio para vocês aqui, ó. Se você tirar isso aqui do verbo, ó, por exemplo, ó, tira isso aqui do verbo, ó, você vai ver que tem a conjugação tiveram, né? Então, esse verbo manter, ele é derivado do verbo ter. Se você fizer isso no interveio aqui também, ó, o interveio, você tira esse início do verbo, chamar de prefixo, ó, que sobrou veio. Então, o verbo intervir, né, aqui, ó, é derivado do verbo vir. Você tirar esse início aqui, ó, puseram, é o verbo repor, ele é derivado do verbo pôr, tem a mesma conjugação, né? Se você tirar aqui o previu, o pre do previu, você vai ver que sobrou o viu, ele é derivado, então, o prever do verbo ver, porque tem a mesma conjugação. Então, essa conjugação dos verbos
Derivados são as mais questionadas, então é isso aí que você tem que prestar atenção. Eu fiz um quadrinho aqui para facilitar, por exemplo, eu quero saber se o verbo ter é derivado do verbo deter ou verbo manter. Então eu faço isso aqui, a mesma conjugação, pego aqui a primeira pessoa do presente do indicativo e faço igual nos outros e acrescento só o de do deter e o man do manter. Vejam que a conjugação é igual, tá vendo? Então nós temos um verbo derivado. E por que é legal você fazer isso? Porque a parte do verbo primitivo, esse aqui, primitivo é o que nasceu primeiro, essa conjugação é mais fácil. É a conjugação do derivado é que dá mais trabalho. A VUNESP gosta de explorar isso. Fiz a mesma coisa aqui no verbo por, repor, interpor. O verbo vir, intervir e provir. E aqui o verbo ver, rever e prever são alguns exemplos aqui para facilitar o seu estudo, tá? Com relação a advérbios, o advérbio ele é um elemento gramatical que ele traz uma alteração no sentido do texto. E a gente tem que prestar atenção nos advérbios terminados em mente, por quê? Porque nós temos o advérbio de modo, que é terminado em mente. O advérbio de tempo também pode ser terminado em mente, você está vendo os exemplos. O advérbio de afirmação, por exemplo, também pode ser terminado em mente. O advérbio de dúvida também. Então, o que você vai encontrar é o seguinte: a maioria das palavras terminadas em mente tem sentidos, são considerados advérbios de modo. Normalmente isso vai acontecer aqui, tá? E tem mesmo, sentido de modo, você vê aqui, Só que não em todos os contextos. Então você vê aqui, por exemplo, o antigamente é mente também, não é modo, é tempo, né? E assim vai. Aqui uma orientação que a gente dá para o candidato, uma dica, né? É verificar qual advérbio que você tem mais dificuldade e rever esse advérbio a cada 10 minutos. Se esqueceu, você vem aqui, pega de novo, opa, esse advérbio aqui. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui para vocês, indubitavelmente já caiu numa prova uma vez, né? Indubitavelmente é um advérbio de afirmação aqui, Então, se é um advérbio que você não conhece, então você tem que ter contato com ele todos os dias. Bom, as conjunções é o seguinte, elas são divididas aqui em conjunções coordenativas, que introduzem as orações coordenadas aditivas ou de adição, adversativa, alternativa e assim por diante. E as conjunções subordinativas adverbiais são 9 classificações que você vê na sua tela aí. O que é o ideal você estudar aqui? Estudar aquelas conjunções que você não conhece, né? Então, por exemplo, tem uma conjunção aqui que eu não sabia que ela tem esse sentido. Então, um exemplo, né? Um exemplo aqui para vocês. Você tem uma conjunção, uma expressão conjuntiva, que é o na medida em que. Isso aqui aparece num trecho. Esse na medida em que é uma conjunção que indica causa, né? Mas como que eu vou saber isso? Fazendo isso que eu fiz aqui, identificando a conjunção. Aí você pode trocar por outra de igual valor. Normalmente o porquê, né? É o que a gente mais usa. Ou ainda o pois, também é muito usado. Ou ainda só o que. E assim você vai substituindo uma conjunção por outra e identificando os valores. O valor é isso aqui que aparece aqui, gente. O valor é esse nome aqui, adição, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa e esses aqui também, tá? Esses são os chamados valores semânticos. Então aqui é prática, aqui não tem jeito, tá? Pronomes demonstrativos, o uso do pronome, o este, o esse ou aquele, saber o que eles fazem no contexto, estudar como funciona isso num contexto, quando que eu uso o este, quando que eu uso o esse, quando que eu uso o aquele. Esses são pronomes, são chamados pronomes que fazem coesão no texto, né? Eles fazem referência. Normalmente eles perguntam aqui dessa forma, referência, o pronome este destacado faz referência a ou mantém a coesão textual. Coesão é ligar, né? Fazer referência, referir-se a alguma coisa. Eles substituem substantivos. E aí nós temos os pronomes relativos, que isso é muito cobrado nas provas da VUNESP, o que, quem, o onde, cujo, seus variantes, né? Que é cujo, cujos, cujo ou cujas. E esses também, os pronomes pessoais oblíquos átonos, o meio, te, o se, lo, lá, los e las, no, na, nos e nas. Principalmente aqui, gente, terceira pessoa do singular e do plural. Esses pronomes caem bastante nas provas, da VUNESP, esses aqui, Como eu devo usar o lo, lá, los e las, o no, na, nos e nas. Isso a gente tem aula aqui também sobre isso. Todos esses assuntos nós temos aula aqui no Vencendo Concursos, tá?
Matéria de concordância, sim, matéria de concordância é fundamental, mas com certeza vai ter uma questão de concordância na sua prova. Só que a concordância é dividida dessa forma. Você tem a concordância verbal, que é a harmonia do verbo em relação ao seu núcleo, o núcleo do sujeito. Tomar um certo cuidado com os verbos impessoais, que eles não possuem plural, que é, por exemplo, o verbo haver e fazer no sentido de tempo, ou o verbo haver no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, conforme os exemplos que você vê aqui, ó. Os alunos da sala fizeram a tarefa. Havia ou fazia muitos anos que não estudava. Na sala há muitos alunos e houve muitos casos de dengue. Esses verbos caem muito nas provas da VUNESP. Claro que o restante da concordância verbal, fundamental, por exemplo, concordância com expressão numérica indicando porcentagem, concordância com as expressões mais de um ou menos de mais de uma, menos de um, menos de uma, a maioria de, que é o sujeito partitivo, né? A maioria de, grande parte de, isso cai também bastante, mas essa parte aqui, ó, comece por aqui, porque essa aqui dá mais trabalho, tá? No caso da concordância nominal, harmonia entre os nomes, né? Os nomes são artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Eles concordam com o substantivo a que se refere. O substantivo é a principal palavra numa concordância nominal, então é importante a gente saber achar substantivo. Tem que ter muita atenção em relação aos verbos, aliás, aos nomes, né, que são considerados aqui verbos adjetivados, terminados em ado, ados, ada, adas, ido também, né? Por exemplo, o livro foi encontrado, mas poderia ser o livro foi proibido. Ó, né? Os livros foram proibidos aqui, ó, essas terminações, ó. A revista foi proibida, por exemplo, a terminação ida. As revistas foram proibidas aqui com essa terminação. Então, bastante atenção em relação à concordância nominal quando aparecerem essas expressões ido, ado, idos, tá? Regência verbal, regência nominal e crase, uma sequência da outra, tá? Crase é uma sequência da regência. Principalmente os verbos com mais de um sentido, agradar, assistir, aspirar, visar, e também os verbos bitransitivos que têm dois complementos, para que você tem que reconhecer. Você pega, por exemplo, o verbo agradar, ele tem mais de um sentido, o sentido de acariciar e o sentido de satisfazer. Você pega o verbo assistir, ele tem sentido de ver, ele tem sentido de prestar assistência, ele tem sentido de caber, ele tem vários sentidos. E assim vai, você vai estudando e é realmente o dia a dia, o passo a passo. Estudando cada verbo, tem que decorar, não tem outro jeito. Vai ter verbo que vai ter preposição, você tem que identificar essa preposição. Os verbos bitransitivos são muito comuns nas provas, né? Na regência nominal, aí já não é mais, né, o verbo, mas o nome. Então, por exemplo, você pode confundir, até coloquei aqui para vocês, ó. Você vê a referência, quem faz referência a. Quem tem acesso a. Quem tem dúvida de. Quem faz menção a. Quem faz alusão a. Aí aparece um necessita aqui, ó. Isso aqui é um verbo, né? Ele confunde muito com o necessidade. Por um acaso, a preposição é a mesma. Quem necessita de. Quem tem necessidade de. Por um acaso é a mesma preposição, mas tem que saber essa diferença. Você tem que identificar essa diferença para você fazer uma questão de crase, por exemplo. Olha só, o pai agradou a filha, o pai fez tudo que a filha quis. Preposição a do verbo agradar, mas artigo a de filha, isso nasceu a crase. A mesma coisa aqui, assistimos a peça, quem assiste, assiste a. Preposição a somada ao artigo a de peça, né? Crase obrigatória. Quem tem acesso a. Quem faz alusão a. Sempre verificando o termo regido. Se é palavra feminina que admite artigo a. Então, crase, temos lá todo o conteúdo de crase. Parte de pontuação que dá mais trabalho para os candidatos. Por quê? Porque existem regras de pontuação para vírgula, por exemplo, para parênteses, para travessões, principalmente nas orações intercaladas. São orações dentro de outras orações. Você pode usar qualquer um dos três aí, vírgulas, parênteses ou travessões. Então, ó, palavrinha-chave para você estudar, oração intercalada. Isso tem no nosso material também, viu? Tem no nosso material escrito, tem nas nossas aulas também.
Sujeito, verbo e complemento, proibição de vírgula na ordem direta, vírgula nos termos deslocados, chamados acessórios, né? Vou mostrar para vocês nas aulas o que significa isso, né? É claro que tem que ver as aulas, não tem jeito, né? Porque são muitos assuntos aqui e você vai identificar no contexto. Depois o uso do ponto e vírgula, o uso de 2 pontos, também eu trago aí regras para vocês, mas é um assunto que nós vamos estudar. Colocação pronominal é outra coisa que eles gostam de perguntar. Posicionamento dos pronomes oblíquos átonos em relação ao verbo. Então você vê aqui, ó, pronome oblíquo átono anteposto ao verbo, uma próclise, pronome oblíquo átono pós-posto ao verbo, uma ênclise, e o pronome oblíquo átono no meio do verbo, uma mesóclise. A gente estuda inicialmente aqui a regra de cada uma delas e principalmente aqui, ó, as palavras atrativas, né, de pronomes átonos, aqui as palavras atrativas e principalmente as proibições. Vamos começar pelas palavras atrativas e pelas proibições, que aí você vai eliminando, né, tudo aquilo que é proibido, você já tira de lado o que sobrar na questão. Se for uma pergunta correta, você vai assinalar a alternativa correta. Tem que ter esquema para estudar, gente, tá bom? Por isso que no nosso material aqui a gente traz, né, no nosso curso, a gente tem as aulas, essas aulas estão em PDFs, né, todas as matérias. Depois a gente tem revisões com resumos com mapas. Então são os mapas para você identificar. Não tem mágica nenhuma, não, gente. É mapa mesmo, que é aquilo que você olha todos os dias. A partir do momento que você estuda, você vai adquirindo habilidade nisso. Aí você vai montando como se fossem resumos mesmo. A gente chama de mapa mental, né? E as questões com as resoluções também, tá? Então, vai prestar esse concurso, dá tempo de estudar, tranquilo. Você clica no link abaixo aí, ó. Clica nesse link abaixo que você está vendo aí, para você adquirir esse curso completo. Tem completo todas as disciplinas que você precisa para você ser aprovado nesse concurso. E não se esqueçam, pessoal, projeto, você tem que fazer um projeto de estudo. Todos os dias, você separa um horário, um determinado horário, como se fosse um trabalho. Dessa forma que você vai obter êxito lá na prova, tá bom? E fazendo bastante questões. Te vejo então lá no nosso curso. Grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula aqui. Valeu, hein?